essas informações sobre o livro nós tínhamos naquele prefácio que eu pedi para vocês lerem, né? E são informações bem genéricas, mas que nos ajudam a perceber um pouco melhor esse contexto de produção do romance do Adolfo Caminha. Ele foi publicado em 1895. Nós temos aí um período bem interessante, né? Um período bem efervescente na literatura brasileira e na política brasileira, que nós temos em 1888 a abolição da escravatura, 89 proclamação da República, né? E uma república em ascensão com uma série de problemas, né? Com uma série de questões. Nós temos várias revoltas, né? Então, um contexto bem complicado. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E ele é um livro muito inovador, como muitos de vocês apontaram, justamente por essa questão dos protagonistas serem um casal homossexual. E o que é mais inovador ainda é essa relação protagonística. O que é isso? O romance ser focado na relação entre dois homens. Porque você tinha dentro da literatura do século XIX a presença de figuras homossexuais, mas sempre com essa questão da abjeção, né? Eram personagens que apareciam, né, muito voltada para a questão do sexo e para aquele cenário, né, de uma sexualidade vista como fora do rumo, né, fora de eixo, fora do normal. Mas nós não tínhamos até então uma literatura que focasse numa relação a longo prazo, por assim dizer, né, que focasse no dia a dia dessas pessoas, elas construindo uma casa, indo morar juntas e tudo mais. Isso é muito inovador para a época, né? Nós temos a questão do olhar naturalista, ele não se perde, não sai de foco, apesar de ser um romance inovador, como vocês apontaram, apesar dele ter uma pegada mais de século XX, né, mais de crítica social que nós temos ali no pré-modernismo, né, um jogo de olhares, mas mesmo assim, o narrador naturalista ele está presente, né, ele é um narrador que julga, né, um narrador que está muito centrado naquela questão da sexualidade abjeta, da teoria freudiana, né, da psicanálise, aquela coisa do darwinismo, da evolução social, né, e uma série de características que nós tínhamos ali no século XIX na literatura naturalista e realista. Assim, abjeto diz respeito àquilo que é diferente, que é anormal. O abjeto é aquilo que você fecha o olho, que você vira o olhar, né? Então, o objeto ele é estranho, você não aguenta olhar para ele, né? É muito, muito parecida com aquela questão do trauma. Não tem um trauma que você não consegue falar sobre o trauma? O objeto é isso. Então, quando eu falo de sexualidades abjetas, de subjetividades abjetas, né, de um olhar que trabalha com a abjeção, é esse olhar que exclui, que trata aquele elemento, seja lá o que for, como diferente, que não consegue olhar direito para ele, né? E a literatura do século XIX ela fez muito isso, ela pegava esses sujeitos e olhava para eles com esse olhar de nojo até, né? De uma coisa que não pertence àquela esfera do limpo, né? Do agradável e tudo mais. Essa conspiração do silêncio que eu falo aí diz respeito àquela questão que nós vimos no prefácio, da obra ter ficado apagada, né, da crítica literária. Esse romance, justamente por causa dessas questões que nós estamos falando, ele foi tão chocante para a época que a crítica virou o rosto, né? Então o próprio romance foi abjeto, a crítica não conseguiu olhar para ele, né? E aí o Adolfo Caminha meio que ficou silenciado nessa obra, né? Foi a forma de se lidar com o bom crioulo. E até o século XX, essa obra ficou muito apagada da linha do tempo da literatura, né? E vem aí essa questão de vocês terem até colocado, né, literatura censurada, né, não, literatura sem censura, justamente para fazer esse diálogo, né, que era uma obra censurada realmente, mas não censurada por uma lei ou por um documento, censurada porque ela era tão polêmica que as pessoas simplesmente não queriam tratar dela, não queriam ler, não queriam saber, então ela ficou meio apagada aí. E ela foi censurada também, né, como nós vimos ali no prefácio, com relação à ditadura da Era Vargas, né? Nós vimos que teve edições censuradas dela, né, que depois foi retomada
essa publicação, mas o Adolfo Caminha, o Bom Crioulo, essa obra, né, que nós estamos estudando, ela foi ser mesmo abraçada, assim, e ter uma presença maior, enquanto texto literário divulgado, e lido, discutido, e relançado, publicado, tudo mais, já no final do século XX, lá para os anos 80, né? Vamos falar um pouquinho sobre o autor do Bom Crioulo. O Adolfo Caminha, ele pertenceu a esse universo militar, né? Ele estudou na escola naval, ele teve uma carreira na Marinha, né? Ele chegou a ser oficial da Marinha e tudo mais. A vida dele também teve alguns escândalos, né? Então, acho que as duas coisas meio que juntaram para o Adolfo Caminha ficar meio renegado, né? Primeiro, a polêmica da obra, e segundo, a própria vida pessoal dele, né? Que teve essa questão que ele se relacionava com uma mulher casada, né? Que foi um rebuliço na época, né? Pensa nessa sociedade do século XIX muito conservadora, né? E tudo mais. E aí um pouquinho da biografia dele, né? Ele estudou na escola naval, teve carreira militar, né? Por que essas informações específicas? Porque isso se relaciona muito com o tema, né? Da obra e com o impacto social que ela traz, porque é uma pessoa de dentro da Marinha escrevendo uma obra que traz uma série de questões relacionadas à Marinha. Deixa eu só ver qual que é a pergunta aqui. Ah, sim, está falando sobre a naturalidade da homossexualidade entre os marinheiros, né? Não é nem uma naturalidade, é meio que um silenciamento. Tipo assim, todo mundo sabia que existia, né? E as pessoas meio que ficavam, tá, ok, né? Não houve uma punição por isso, né? Acredito que, como nós vimos em alguns casos no romance, tinha a questão da masturbação, não sei se vocês lembram, no começo do romance, o marinheiro foi punido por causa disso, levou umas chicotadas. Talvez, se isso viesse a público, haveria uma punição, mas eles meio que fingiam, fechavam os olhos, né? Uma questão que o narrador traz aqui, isso era muito presente. Sim, havia um silêncio. Era muito presente entre os oficiais, né? Eles falam muito disso, eles estão sempre ironizando essa questão, que os oficiais de alta patente sempre têm aquele que eles apadrinhavam e davam uma série de regalias lá dentro, enquanto que os outros eram tratados na chibatada e tudo mais, né? Então isso está sempre ali nas beiradas, né? Na entrelinha do discurso, todo mundo sabe, todo mundo finge que não vê, mas existe, sabe-se da existência, né? Os oficiais, eles mantinham essas relações. E esses foram os romances principais do Adolfo Caminha, normalista, que é muito conhecido, né? Muita gente estudou aí na escola, e no País dos Yankees, que também teve umas polêmicas. Bom, então essa foi uma apresentação, né, sobre a obra do Adolfo Caminha. Agora eu vou fazer assim, a minha leitura sobre o romance, né? Eu destaquei aqui alguns pontos principais, e aí depois eu gostaria de continuar esse debate, vocês trazendo as leituras de vocês. Pessoal, esse barulho é a Lili que está aqui com o brinquedinho dela. Vamos lá. Bom, um resumo do enredo, né? Até bom para quem não conseguiu ler o romance. Nós temos três protagonistas, né? O Amário e o Aleixo, que é esse casal principal aí, e depois a Dona Carolina, que entra lá para o meio da história, meio que construindo um triângulo amoroso, que vai desencadear uma série de questões dentro do romance. O enredo, em primeiro momento, o romance homoerótico, né? Ele trata de como que esses dois personagens se conhecem dentro do navio, né? Como que essa relação vai se construindo, o contato íntimo, né? Sexual, e depois eles saindo, construindo a vida deles fora da corveta, né? Que é o nome que eles usam, fora desse navio, indo morar nessa pensão da Dona Carolina, onde eles alugam um quarto, e onde vai se desenvolver posteriormente esse triângulo amoroso. Eu dividi em 3 momentos a obra, né, que eu acho que são 3 eixos centrais na organização da narrativa.
O primeiro é dentro do navio, e aqui tem duas questões que eu acho de muita relevância que eu vou discutir melhor com vocês, que é a crítica social que é feita à estrutura da marinha e a forma como esse romance vai surgindo dentro do navio. Alguns já até comentaram aqui, né, como que isso se dava de forma velada e ao mesmo tempo explícita, né? A segunda parte é o quarto. Eu gosto muito desse, apesar de eu não ter trazido mais questões para discutir, mas eu gosto muito dessa questão das quinquilharias. Não sei se vocês lembram do romance, que o bom crioulo, ele é aquela pessoa que é construída como um homem, muito viril, né? Muito macho e bruto e tudo mais, mas quando eles vão para esse quarto, quando eles vão morar lá, ele fica todo preocupado em comprar coisinhas para decorar, né? E eu acho isso muito interessante enquanto transição da personagem, né? Por isso que eu coloquei esse ponto aqui de relevância sobre as quinquilharias. Não sei quem lembra disso, né? E a inversão de papéis, porque essa figura do bom crioulo, que é construída no início, ela vai se modificando ao longo da narrativa, ao mesmo tempo a figura as duas, né, do Aleixo e do Amaro, elas vão sendo reconfiguradas, e eu vou conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Sim, o quadro na parede, né, que era o quadro ai, Jesus, do imperador, né, que é muito interessante isso, esse quadro do imperador que vai sendo destituído desse lugar, inclusive, né, se vocês lembram da narrativa, esse quadro, à medida que eles vão abandonando o quarto, esse quadro ele vai sendo deixado de lado, né, vai sendo jogado fora. Não sei se vocês prestaram atenção nessa questão. Essa parte de decorar o quartinho, gostei muito, achei romântico, alguém comentou aqui. Realmente, ele era muito romântico, o bom crioulo, né, ele era muito bruto, mas ao mesmo tempo ele amava muito, né? E ele tinha esse carinho pelo Aleixo. E a terceira parte é a tragédia, né? Eu gosto muito dessa terceira parte, como que essa tragédia vai sendo prenunciada nos agouros, que eu vou falar um pouco deles daqui a pouco, até chegar no crime em si. Quem gosta de ler romance do século XIX, romance realista, romance naturalista, sabe que não pode faltar, né? Um assassinato, uma tragédia com uma riqueza de detalhes, né? Esse até que ainda ele não é tão explícito, né? Geralmente o romance naturalista tem muito sangue, né? Tem muitos fluidos corporais, né? Muito exagero, extravagância, muita tragédia, né? Ah, sim, essa daqui é a questão que eu estava pontuando no início da crítica social. Nós podemos ver ali no Bom Crioulo, esse primeiro capítulo ele é todo dedicado a uma descrição dos castigos praticados pela Marinha, dos crimes cometidos pelos marinheiros dentro daquele navio, né? Às vezes crimes pequenos, igual o caso que eu estava citando o exemplo do marinheiro que estava se masturbando, eles pegaram ele flagrante, ele levou 25 chibatadas, né? Então você tinha essas punições muito severas. E aí nós temos esse contato com a realidade social, que é dessa transição do regime escravocrata para um regime não escravocrata, né? Mas a manutenção de uma estrutura social excludente, porque nós temos aí, dentro da Marinha, essas personagens, né? Esses negros e mestiços que ocupavam esses cargos de marinheiros e que eram violentamente chicoteados pelos oficiais, na grande maioria, ou não, quase sem exceção, né, brancos. E aí esse castigo, ele fica tão severo que no começo do século XX nós temos a revolta da chibata, não sei se vocês já ouviram falar, também no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, isso já está presente ali no romance. Apesar dele não fazer críticas sociais a todo momento, nós temos essas nuances, igual a questão dos marinheiros, da estrutura social dentro da marinha, né, o quadro ali do imperador, que já é uma crítica a essa decadência do sistema da monarquia, no caso, né? Então nós vemos essas nuances de crítica social. E uma que existe com muita presença é essa sobre a realidade dos marinheiros e os castigos severos. E aí eu trouxe um trecho do início do romance, né, que fala sobre esses castigos. Homem de poucas palavras, muito metido consigo, tolerante e enérgico ao mesmo tempo em matéria de serviço.
não compreendia disciplina sem chibata, único meio de se fazer marinheiro. Então, aí vocês têm uma descrição daquele encarregado, né, que ficava vigiando os marinheiros no navio e que era responsável por fazer como fala, por punir, né, os crimes cometidos por eles, e ele punia com a chibatada. Ainda nesse primeiro capítulo, nós temos a apresentação das personagens. Por que eu me foco nessa questão da apresentação das personagens? Porque nós vamos ver que isso é um dos eixos norteadores do romance, a transição na subjetividade desses dois indivíduos, como que eles vão se construindo enquanto sujeitos ao longo da narrativa. O Amaro, que é o bom crioulo, no início da narrativa, ele nos é apresentado como um ser de uma força sobrenatural, né? Ele é aquele negro grande, com corpo muito musculoso, e que tem uma força que ninguém consegue competir com ele. E aí nós temos um pedaço aqui da descrição. Armava-se de navalha, ia para as cais, todo transfigurado, os olhos dardejando fogo, o boné de um lado, a camisa aberta num desleixo de louco, e então era um risco, uma temeridade alguém aproximar-se dele. O negro parecia uma fera desencarcerada, fazia todo mundo fugir, marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para sofrer uma agressão. Nós temos aqui um olhar muito limitado, né, inclusive sobre a figura do negro. Vocês veem que é muito recorrente na narrativa essa bestialização, né, essa associação da personagem negra com aquilo que é animalesco, né, e com aquilo que está voltado para o selvagem, né, que dialoga muito com essa questão do colonialismo, né, e dos estereótipos que foram construídos com relação às pessoas negras ao longo da história. Isso é muito presente na descrição do Adolfo, que o Adolfo Caminha faz, que o narrador do Adolfo Caminha faz sobre o Amaro. E alguém, a Silvânia, né, estava até comentando aqui sobre o estereótipo. Esse estereótipo ele existe tanto na questão da homossexualidade quanto do porte físico, né, do corpo e da cor. E em contrapartida, né, em contrário, em oposição direta à descrição do bom crioulo, nós temos a descrição do Aleixo, que enquanto bom crioulo é aquele negro forte, grande, viril e tudo mais, que ninguém consegue vencer, o Aleixo não, ele é totalmente contrário, ele é associado à feminilidade, né, ele é sempre descrito como aquela pessoa frágil, indefesa, passiva, né, todo mundo está sempre dominando ele na narrativa, e essa construção se dá muito direta, ela é bem binária, assim, dentro do romance. Um é bem forte, grande, viril e másculo, e o outro é bem pequeno, indefeso, né? E até na cor, né? O negro e o branco. Todas essas oposições são jogadas aí na relação desses dois indivíduos e que dialoga muito com essa construção do sujeito feita pela literatura do século XIX. E o pequeno, submisso e covarde foi desabotoando a camisa de flanela. Bom crioulo ficou estático, né? E observem esse submisso e covarde, né? Que é muito recorrente dentro da narrativa, essa descrição. Bom crioulo ficou estático. Nunca vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos como aqueles. Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher. Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea. Então, vocês estão vendo como que até na relação com a mulher, ele parece mais frágil. Estou só lendo os comentários aqui, tá, gente? Gostei quando o texto envia... sim, essa questão depois nós podemos discutir, inclusive, né, da subversão. Como que a subversão do corpo do branco pode ser essa forma de subjugar uma elite, né? Bem interessante essa leitura também. Nós podemos voltar aqui depois. Então é isso, vejam como que essa descrição ela reafirma essa ideia, né, de que o Aleixo ele é indefeso e frágil e submisso, e o Amaro é esse dominador e tudo mais. Sempre essa associação dele com a fêmea, do Aleixo, no caso, e como a colega pontuou, mesmo quando ele vai se relacionar com a mulher é o homem, entre aspas, né,
da relação. Então, ele é sempre essa figura extremamente feminina. E a partir daí, nós chegamos a essa questão, que é a reversão binária. O que é essa reversão binária, né? Vocês vão perceber que o enredo do Bom Crioulo ele se desenvolve a partir da reversão dessa hierarquia. Então, no início do momento, nós temos o Bom Crioulo subjugando esse menino, né, e transformando ele, entre aspas, né, na mulher dele, e aí reafirmando essa relação tradicional, assimétrica, que nós vemos aí com muita presença ao longo da história, né, de um feminino sendo subjugado por um masculino. Mas nós vemos ao longo da narrativa esse masculino sendo destituído da figura do Bom Crioulo. Ele vai perdendo essa masculinidade, ela vai sendo meio que sugada por uma força dele à medida que o Aleixo vai ficando mais homem, né? E isso se dá pela relação dele com a Carola, principalmente, mas também por todo um processo, né? E é interessante ver na narrativa como que isso vai caminhando, essa relação de um personagem que perde a masculinidade vai se tornando mais fraco, e o outro que ganha masculinidade vai se fortificando ao longo da narrativa, né? E aí eu trouxe dois trechos que mostram esse processo. Primeiro, o da perda da masculinidade, né, e da força e da virilidade. Ultimamente começou a achar-se magro, sentindo mesmo os longes de fraqueza no peito. Quando trabalhava muito ou fazia qualquer esforço, um relaxamento dos nervos. Então, esse Bom Crioulo, ele vai perdendo toda aquela força descomunal que ele tinha, né? É interessante como que no início da narrativa, o narrador se demora muito em descrever essa força, essa virilidade, essa masculinidade, justamente para ir mostrando como que ela vai se perdendo ao longo da narrativa, né? E até que chega ao ápice quando ele leva aquelas chibatadas, né? No começo do romance ele levava as chibatadas e suportava bem. No final do romance ele leva as chibatadas e fica muito doente, né? Fica muito mal, ele fica um mês no hospital, né? E isso é muito representativo dessa perda de força vital associada também a uma certa perda da virilidade. E, por outro lado, nós temos um Aleixo que vai se fazendo mais homem, né, a partir do contato com esse relacionamento com a Carola, né, Dona Carolina, né, ela gostava de ser chamada de Carola, e que é a personagem que aparece aí para desestabilizar essa relação. Vendo crescer ao seu lado o Aleixo, assistindo-lhe o desenvolvimento prematuro de certos órgãos, o desabrochar da sua segunda idade, como quem estuda a evolução de uma flor curiosa. Aí é o olhar da Dona Carola percebendo o quanto que ele estava se tornando mais homem, né? E é interessante esse desenvolvimento prematuro de certos órgãos, né? Também associando essa questão da virilidade ao desenvolvimento dos órgãos genitais e tudo mais, né? E aí vocês veem que ao longo do romance eles vão se afastando, né? O Aleixo vai morar com a Carola e inicia esse romance com a Carola, inclusive em algum momento ele passa a ser ciumento, possessivo, né? Tudo que o Bom Crioulo tinha com ele, né? Aquela relação de uma dominação possessiva, né? Ele passa a desenvolver essa relação com a Dona Carola, e o Bom Crioulo, nesse momento aí, hospitalizado, né? Ele passa boa parte do romance hospitalizado e sonhando com o momento que ele ia rever o amado, o que não acontece, né? Eles ficam separados aí até o final da narrativa. Então, nós temos esse triângulo amoroso, que é o eixo norteador, então, desse clímax da narrativa, né? Como foi muito presente, né, no romance do século XIX, o romance realista, o romance naturalista, sempre tinha esses triângulos amorosos que acabavam mal, né? E nesse caso ele acaba mal, como nós já esperávamos que fosse acontecer, né? Eu gosto muito dessa descrição que é feita da Dona Carola quando ela começa o relacionamento com o Aleixo, uma mulher-homem que o queria deflorar, né? Então,
ele ainda nessa associação com um feminino submisso e tudo mais, e que vai sendo descoberto, construído, né, por essa personagem que é a Dona Carola. Como já era de se imaginar, esse relacionamento ia trazer algumas questões meio trágicas, né? Eu até coloquei os sininhos aqui, né, que são os prenúncios que vão sendo dados. A partir do momento que os dois se separam, e que a Dona Carola intervém nessa relação, né, nós já temos alguns prenúncios de uma morte iminente, né? E eu gosto muito como que isso vai sendo incorporado de forma muito discreta dentro da narrativa. Então, as comparações, as metáforas, sempre associando aquilo que está acontecendo naquele momento da narrativa com uma iminência de morte, né? A descrição das coisas. Por exemplo, em algum momento o narrador descreve a gravata da Dona Carola como uma gravata cor de sangue, né? Depois nós temos um dobre fúnebre, né? Que são esses sininhos aí, né? Daqui a pouquinho eu vou olhar os comentários aqui, tá, gente? Quando ele vai descrever a cidade naquela manhã que o bom crioulo sai do hospital e vai para a rua, que ele está andando no Rio de Janeiro, ele descreve a cidade como essa necrópole na lúgubre inquietação da noite, né? Então, necrópole, sempre essa ideia de morte que vai sendo construída e você já tem esse prenúncio de morte. Uma imobilidade sepulcral, esses adjetivos vão construindo essa aura de prenúncio de morte. Eu gosto muito disso, por isso que eu fiz esse destaque aqui, que eu chamo de agouros, né? Os agouros da morte que estavam por vir. Né? Não vou entrar nesse detalhe de quem que morre, né? Até porque alguns não vão ter lido ainda o romance e tudo mais, se vocês quiserem comentar disso daqui a pouco, né? Mas o que eu acho muito interessante, que eu gosto muito desse capítulo final, que essa morte ela se dá em um local muito público, né? E vocês pensam no Rio de Janeiro, essa grande metrópole em construção, aí, capital do país, né? Sendo construída aos moldes das capitais francesas, né, todo esse burburinho da cidade grande, e esse crime acontecendo ali em público. Eu gosto muito da forma como que o crime acontece, todo mundo para olhar e fica aquele desespero, e depois tudo volta ao normal, as pessoas voltam para suas casas, ninguém liga para mais nada, e isso acabou a história. Então isso já tem esse quê de crítica social, do realismo, do naturalismo, depois se intensifica com o pré-modernismo, né, desse espaço urbano onde as coisas acontecem e ninguém liga, né, de desumanização e tudo mais. E aí eu trago essa última linha do romance, que é quando o carro leva o corpo que acabou de ser assassinado. Um carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, realmente repete muita palavra, lúgubre, né, como a colega Isabela aqui está falando, todo fechado, e a onda dos curiosos foi se espalhando, até cair tudo na monotonia habitual, no eterno vai e vem. Então, a história do bom crioulo e do Aleixo aí, pronto, virou poeira e nunca mais se sabe, né, de nada daquilo. Bom, eu separei aqui, então, algumas questões que eu achei que foram as mais importantes, né, e aquilo que eu percebi com mais destaque no livro. Vocês podem observar que é uma leitura focada, né? Eu me foquei em algumas questões, mas eu fiz um bocado de destaques, né? Só que eu não vou ficar segurando vocês aqui a noite inteira. E vamos conversar, né? Sobre o que vocês acharam, sobre a leitura que vocês fizeram do romance. Deixa eu